Olá, nós de novo juntinhos. Vou confessar a vocês uma coisa. Quando eu vi que hoje era 27 de agosto, dia do psicólogo, não resisti. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada pela minha profissão. Não resisti a falar um pouquinho para vocês dessa profissão que hoje está completando 58 anos de regulamentação aqui no Brasil. Vou passar um pouquinho disso para vocês conhecerem essa profissão que nesse momento que nós estamos vivenciando está sendo de tanta importância. Sempre foi, mas hoje, no momento presente, em plena pandemia, a psicologia está se tornando ainda mais reconhecida. Boa noite, Darcy. Hoje eu estou com um desafio a mais. Estou sem óculos. Então, vamos ter que ter um pouquinho de paciência, mas vai dar tudo certo. Estou com um chocolatezinho quente para ajudar a aquecer o coração e inspirar para que tudo saia bem. Obrigada às pessoas que deram os parabéns pelo Dia do Psicólogo. Quero agradecer muito também a tantas pessoas importantes que passaram na minha vida, que fizeram a diferença na minha formação. Não vou nominar para não ser ingrata, mas certamente eu tive muito apoio, tenho ainda pessoas muito importantes que fazem a diferença na minha formação. E eu vou ousar falar apenas uma pessoinha, mas que ele represente todos os psicólogos maravilhosos que fazem parte da minha história. Então hoje o meu agradecimento especial é para o meu maridão, Nelson, que é o meu psicólogo. Não é meu psicólogo porque não trata de mim, não como um psicólogo, mas ele é meu companheiro de vida e é uma pessoa que eu admiro muito, como pessoa e como profissional. Boa noite, Sueli. Boa noite, Ivone. Obrigada. Então, gente, vamos esperar mais um pouquinho, dá pelo menos 5 minutinhos para a gente começar a falar um pouquinho dessa profissão que tanto me fascina. Boa noite, Elizabeth. Hoje eu vou estar assim meio embaçadinha, né? Mas é um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu sei que eu prometi que eu ia continuar falando de desenvolvimento emocional, mas não resisti, gente. Cair no dia do psicólogo a nossa live, não dá para deixar passar, né? Boa noite, Valéria. Prazer ter vocês aqui. Então, gente, quando vocês pensam em psicologia, que palavra que vem na cabeça? O que vocês pensam de quem faz terapia? Você sabe que isso vem mudando, né? Quando vocês pensam em terapia, em buscar um profissional da área de saúde mental, o que chega de pensamento? Como é para vocês recorrerem a profissionais da área de saúde mental, em particular a um psicólogo? Boa noite, Nádia. Parabéns para você também. Nádia é psicóloga. Boa noite, Elizabeth. Obrigada. Então, contem para mim. Pensar em buscar um psicólogo, em buscar apoio profissional. É bom, é ruim? Quem busca esse tipo de apoio está esperando o quê? Qual é a expectativa? Obrigada, Valéria. Valéria está dando parabéns a todos os psicólogos.
Gente, essa nossa história é bem antiga. A luta para que a psicologia viesse a ser reconhecida é bem antiga. Inicialmente, lá para o século XX, início do século XX, o saber psicológico ele estava muito associado ao campo médico, ao campo educacional e jurídico. Faz sentido para vocês? Boa noite, Ângela. Um curandeiro da alma, a Ivone colocou. Vocês concordam com a Ivone? Gente, eu não perguntei. Vocês estão conseguindo me ver e me ouvir bem? Hoje eu estou em outro lugar, né? Um lugar novo. Vocês estão conseguindo me ver e me ouvir bem? Boa noite, Patrícia, Ângela. Então, concordo com a Ivone que o psicólogo é um curandeiro da alma? Então, inicialmente, a psicologia, o saber psicológico estava muito vinculado ao campo médico, ao campo educacional e ao campo jurídico. Com o passar do tempo, foram surgindo alguns laboratórios. Os primeiros laboratórios, não digo os primeiros, mas um dos principais laboratórios foram criados aqui no Rio de Janeiro. Na época, o Rio era a capital federal, né? E 2 laboratórios se destacaram, que foi o Laboratório de Pedagogium, em 1896, você vê como nossa luta é antiga, né? E posteriormente a Colônia de Psicopatas do Engenho de Dentro, em 1923. Esta mesma colônia, quando chegou em 1932, ela foi transformada num instituto de psicologia. E aí se começou todo um cuidado com o saber psicológico, em padronizar um currículo, em criar uma estrutura teórica e prática que embasasse as nossas ações. Mas até então, não se chamavam ainda de psicólogos. Olha que coisa interessante, conhecer um pouquinho dessa história, né? Acho que vocês colocaram algumas coisinhas aqui. A Darcy falou que concorda. A Ângela colocou que é aquele que ajuda a nos conhecer e a conhecer o outro. Legal, Ângela. Por aí. A Darcy é um amigo e parceiro. É uma relação de parceria, né? Que muitas vezes está presente em momentos que às vezes nem o amigo propriamente dito está, mas a relação de confiança, a relação de entrega, né, entre o cliente e o psicólogo, ou paciente e o psicólogo, algumas pessoas chamam de paciente, eu particularmente não gosto desse termo, é muito intensa e requer uma confiança muito grande. A Iraci colocou boa noite a todos, estou assistindo, glória a Deus, parabéns, minha amiga, pelo dia de hoje. Que Deus te abençoe sempre, amém. Que Deus nos abençoe, Deus abençoe todos os psicólogos, para que a gente tenha sensibilidade e possa continuar ajudando, né? Falando ainda da nossa história. Entre os anos de 1930 e 1950, começaram a surgir os testes psicológicos. E o saber psicológico ficou muito vinculado a métricas. Claro que isso tem sua importância, deu base para muitas pesquisas, se desenvolveu muitas teorias em função dessa métrica, dessa medição, né? Mas ainda estávamos engatinhando nos nossos conhecimentos. Mais adiante, vocês devem estar se perguntando por que o dia 27 de agosto foi escolhido para celebrar o Dia do Psicólogo. Mais adiante, no dia 27 de agosto de 1962, há 58 anos atrás,
A Lei 4.119 foi aprovada na Câmara dos Deputados, sancionada pelo então presidente João Goulart. Por isso que o nosso dia, o Dia do Psicólogo, é comemorado dia 27 de agosto. Hoje, em particular, nós receberemos uma linda homenagem. Não sei se vocês viram pelas redes sociais que às 19h30, daqui a pouquinho, daqui a 20 minutos, o Cristo Redentor se vestirá de azul, que é a cor do psicólogo, em nossa homenagem. Lindo, né? Haja emoção, muita emoção. Então, eu gostaria de falar para vocês um pouquinho dos princípios que regem a nossa profissão. Princípios considerados como fundamentais, que constam no nosso código de ética. Antes de falar dos princípios, eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho e me respondessem. Qual a semelhança entre o psicólogo e um padre, já que a gente está numa página de uma paróquia? Vamos ver se vocês conseguem matar essa charada. O que se assemelha à atuação de um psicólogo e à atuação do padre? Vamos ver se vocês matam essa charada. Boa noite, tio. Meu tio aqui presente, João Donato. Tio. Boa noite, Sérgio. Obrigada, Elizabeth. Obrigado. Chamada de linda. Muito bom. Sempre bem-vindo. É uma linda profissão também, né? Ok. Então, conseguiram matar a charada? O que o padre e o psicólogo têm em comum? Como diz meu filho, cri, 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 cri. O silêncio é tão grande que a gente consegue ouvir até o cri, cri, cri dos sapinhos, né? Vou deixar vocês pensando mais um pouquinho, tá? Porque essa é fácil. Não é difícil. Essa é fácil. Envolve confiança. Ivone colocou, os dois guardam segredos. Olha, segredos. É por aí. Existe uma questão chamada de confidencialidade. Tudo que é falado durante uma sessão de terapia morre ali. Há um compromisso tanto do profissional psicólogo quanto de um padre, em período de confissão, de nós não podermos falar do que nos é trazido, né? No caso dos psicólogos, só há duas situações em que esse voto de sigilo e de confidencialidade pode ser quebrado. Uma delas é quando há risco de vida para a própria pessoa ou para terceiros, no caso, para o cliente ou para terceiros, ou quando o que nos é confidencializado envolve crime. Nesses dois casos, nós podemos quebrar o sigilo. Fora isso, não podemos ser convocados para depor. O que é falado no período em que nós estamos numa sessão terapêutica não pode ser quebrado, não pode ser levado adiante. Elizabeth colocou que não sabe, agora já sabe, Elizabeth. Está saindo com alguma coisa fresquinha daqui. E a Darcy, como psicólogo, tem mais parceria. Como psicólogo tem mais parceria? Fala um pouquinho mais disso pra gente, Darcy. Há uma troca maior, é isso? Porque quando a gente está em confissão, nós falamos, ouvimos, né? Normalmente há um questionamento em cima do que a gente levou. A gente pode ter que cumprir alguma coisa, né, em função do que nós levamos. E o psicólogo, ele não está ali para ouvir
no sentido de julgar. O psicólogo, ele tem uma escuta ativa, é uma escuta atenta ao que vai além da palavra, o que está nas entrelinhas, o que é falado além do verbal, né? E o psicólogo, ele está com uma escuta acolhedora. A nossa escuta não envolve julgamento, ok? Talvez seja nesse sentido que a Darcy falou. Se for algo diferente, por favor, compartilha com a gente. Boa noite, Rosemary. Então, vamos falar um pouquinho dos princípios fundamentais que regem a nossa profissão. Eu gostaria que vocês pensassem a respeito e, se quiserem, façam comentários, falem o que vocês pensam a respeito disso. O primeiro princípio: o psicólogo baseará o seu trabalho no respeito, na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano, apoiado nos valores que embasam a Declaração dos Direitos Humanos. Quando vocês me veem fazendo a laje lá de casa, né, no meu escritório em casa, atrás de mim tem um quadrinho, eu vou mostrar para vocês. Tem um quadrinho com a Declaração dos Direitos Humanos. O que vocês pensam a respeito disso? Liberdade, dignidade, integridade e igualdade. Juliana, boa noite, Juliana, obrigada. São importantes, são valores que fazem parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Baseado nesses valores, nós pautamos as nossas ações. Vamos falar do segundo princípio. O psicólogo, estou tirando uma colinha aqui, tá, gente? Que é muita coisa escrita. O psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades e contribuirá para a eliminação de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Olha como é importante nós estarmos atentos a tudo isso que está acontecendo à nossa volta. Vocês que têm acompanhado as minhas lives, vocês têm visto como pontos recorrentes, né, a fala que eu trago da importância de nós termos um olhar acolhedor e um olhar atento para que essas realidades que fazem parte do nosso cotidiano, mais do que muita gente imagina, não nos atinjam, não nos abalem e que a gente possa lidar com isso de uma forma firme, tranquila, uma forma segura. E a terapia ajuda muito nisso. Em algum momento da nossa vida nós podemos ser entrecortados por uma realidade pungente, né? Mas se nós soubermos lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos e estivermos firmes no que é valor para a gente consegue lidar com tudo isso com a cabeça erguida e seguir em frente de uma forma mais forte, ok? Terceiro, o psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando crítica e historicamente a realidade política, econômica, social e cultural. Concordam que não há como viver de forma isolada desses contextos? Nós precisamos entender esses contextos social, econômico, político, cultural, ao qual nós estamos inseridos, para aí sim nós conseguirmos atuar de uma forma consistente. Então, quando nós acolhemos uma pessoa que vem nos buscar, nós precisamos entender
esses contextos que cercam essa pessoa, que dão base a toda a estrutura que ela vem construindo ao longo da vida. Ivone colocou: primeira vez que fiz terapia, tinha 14 anos e foi essencial para o meu desenvolvimento como ser humano. Nunca mais parei de fazer terapia, além de me desenvolver. Eu sou suspeita, né? Eu faço terapia há muitos anos, não vou dizer que sou light o tempo todo, não. Filho, marido, sabem que de vez em quando o pavio fica mais curtinho, mas faz parte. Agora, certamente, eu sou uma pessoa bem melhor. Eu me admiro muito mais, me conheço bastante. Eu vou aproveitar para agradecer a minha terapeuta. Eu já tive algumas terapeutas na minha vida, mas a Gesa é a minha terapeuta querida, que vem me acompanhando há alguns anos, e eu sou muito grata por todo apoio, por todo incentivo. Ela é maravilhosa e ela me dá muita força, porque muitas vezes, gente, as histórias que são trazidas para o consultório falam com as nossas histórias também. Eu me lembro uma vez que veio uma moça me procurar e por acaso ela estava vivendo uma situação que se assemelhava muito a algo que eu também estava vivendo na minha vida particular. Fiquei tensa, cheguei a pensar em não aceitar atendê-la. A sorte, Papai do Céu, né, protege. Nesse dia eu tinha terapia, conversei com a minha terapeuta: não vou aceitar, não tem condição, como é que eu vou ajudá-la se eu também estou vivendo algo parecido? E ela falou: será um presente, aceite. Aí presente de grego esse, né? Não, será um presente. Você vai poder empatizar com a dor dela sem se envolver, não é à toa que você está em terapia, né? E você vai poder ver a situação por um outro prisma diferente do seu. Ambas sairão ganhando. E realmente, se não fosse ela ter me dado esse toque, estar comigo trabalhando as minhas questões para que eu soubesse o que é meu e o que era dela, talvez eu não tivesse aceito. Mas foi muito bom. Foi realmente um momento de crescimento mútuo, tanto meu quanto dela. Foi realmente um presente. Rosemary colocou: parabéns pelo seu dia, que Deus abençoe seu trabalho, sua vida, sua missão como psicóloga. Obrigada, gente. Já abençoa, que venham mais bênçãos, para que a gente possa ajudar mais pessoas. Vamos voltar aqui, né? Vamos falar um pouquinho do quarto princípio. O psicólogo atuará com responsabilidade por meio do contínuo aprimoramento profissional, contribuindo para o desenvolvimento da psicologia como campo científico e de conhecimento e de prática. Gente, não dá para parar de estudar, né? Eu comecei minha carreira pela psicologia clínica, me formei em 90, colei grau em 91, iniciei minha carreira pela psicologia clínica, mas já atuava desde o quarto período com a psicologia empresarial também, né? Trabalhava inicialmente durante o dia numa empresa, à noite atendendo, e até por uma questão de sobrevivência, optei por atuar em empresa. Fui me especializar, corri atrás, me dediquei a recursos humanos por mais de 20 anos e resolvi que estava assim, sentindo uma saudade danada da clínica, que eu ia voltar aos pouquinhos. Quem conhece o Padre Luciano sabe da importância que ele tem na minha vida, nesse resgate, nessa minha volta para a clínica, porque ele entendeu que eu podia estar fazendo um trabalho legal e me abriu as portas lá da Santa Luzia. E eu voltei a atuar com clínica, confesso que com muito medo, coração apertadinho. Será que eu ainda sei atuar com clínica, gente? Meti as caras, fui estudar
estou estudando até hoje. Pandemia que diga, tenho aproveitado bastante, feito muitos cursos interessantes, colocado muita coisa em dia e me reapaixonei, me vi reapaixonada pela minha profissão. Então, uma outra pessoa que eu gostaria de agradecer hoje é o Padre Luciano. Minhas amigas queridas, a Leonor, a Ivanete, que me abriram as portas do consultório lá no Rio, no centro do Rio, me acolheram, me supervisionaram, Leonor, né, minha supervisora. Até hoje ainda recorro a ela em alguns momentos, porque por mais experiência que a gente tenha, há casos em que a gente precisa de ajuda sim, precisa de um outro olhar. E fui seguindo. Então, assim como todas as profissões, o psicólogo também precisa estar se atualizando sempre. Fiz uma formação em EMDR, que é uma técnica ainda pouco conhecida, mas que é maravilhosa para trabalhar com traumas. E até hoje me mantenho ativa, estudando, aprendendo a lidar com essa telinha. Se vocês me perguntassem no início do ano se eu ia atender online, eu ia dizer que não, que eu gosto de gente, gosto de estar pertinho. E veio a pandemia, isolamento social, em março só tinha esse jeito de atender. E fui aprender. Entrei, fui fazer curso, fui aprender a fazer toque online. Como é que era isso? Fui aprender, fui colocando em prática os meus conhecimentos e tá dando certo, gente. É muito bom ver as pessoas se desenvolvendo, as pessoas aderindo à terapia. Que bom. Estamos preparando o consultório para voltar ao presencial, mas ainda não tenho data. Confesso que eu ainda estou um pouquinho tensa nesse retorno, mas é isso. O que me motiva é ver que todo o conhecimento que eu adquiri nesses mais de 20 anos em RH, hoje estão fazendo a diferença. Quando eu acolho uma pessoa que vem com sofrimento em relação ao trabalho, quando eu acolho pessoas que chegam querendo se desenvolver nas suas carreiras, e eu tenho hoje a oportunidade de olhar com um olhar técnico também. Foi complementar. Perfeito. E é isso, tem tudo a ver. A gente tem que estar se aprimorando sempre. Rosimério colocou, parabéns pelo seu dia, Sueli, bem-vinda, Sueli. Quinto princípio. O psicólogo contribuirá para promover a universalização do acesso à população às informações, ao conhecimento da ciência da psicologia, aos serviços e aos padrões éticos da profissão. Então, hoje, aproveitando esse espaço da live, eu estou fazendo um pouquinho isso. Eu estou passando para vocês quais os critérios que nós temos, né? Quais os princípios que nós seguimos, qual o padrão ético que faz parte da profissão de psicólogo, como que a gente deve atuar junto a vocês. E isso é importante, que seja de amplo conhecimento, até para vocês se sentirem mais seguros se tiverem que buscar um profissional da área de saúde mental. Sexto princípio. O psicólogo zelará para que o exercício profissional seja efetuado com dignidade, rejeitando situações em que a psicologia esteja sendo aviltada. Lembra uma perguntinha que eu fiz um pouquinho antes de começar a ler para vocês? O que eu perguntei? Quem lembra? Quando se pensava em encaminhar alguém para o psicólogo, há alguns anos atrás, como essa pessoa era vista? O psicólogo era um profissional que era buscado em que situações? Me ajudem, vocês já tiveram um tempinho para pensar. Então me ajudem. Como era vista a psicologia antes e como está nesse momento?
Falem um pouquinho para mim o que vocês pensam a respeito disso. Lembra que eu estava falando do histórico, da psicologia? Inicialmente, na época que eu me formei também era assim. Nós tínhamos 3 áreas de atuação que eram mais presentes, né? Normalmente você se formava e escolhia uma dessas 3 áreas, que era a psicologia escolar, a psicologia do trabalho, que depois passou a se chamar psicologia das organizações, e a psicologia clínica, né? Hoje nós sabemos que esse campo ampliou muito, mas eram basicamente essas 3 áreas de atuação de um psicólogo. Mas pensando especificamente na psicologia clínica, quando alguém ia recorrer a esse profissional, o que se pensava a respeito dessa pessoa? Sueli colocou: é isso aí, não corra atrás, corra na frente. Você pode, você consegue, com Deus no controle. É isso aí. A gente pode, a gente consegue, mas às vezes a gente acha que não vai dar conta. E que bom que eu tenho a minha psicóloga que me ajuda a entender que eu posso dar conta, né? E hoje realmente eu sou uma profissional diferente, também pelas experiências que eu vivi, pelos medos que eu senti, pelas escolhas que eu fiz. Então, gente, vamos pensar. Nelly colocou parabéns pelo seu dia. Obrigada, Nelly. Quem procurava psicólogo? Como é que era visto? Quem nunca ouviu falar? Psicólogo é coisa de maluco. Ângela colocou: quando se falava que alguém ia ao psicólogo, é porque era coisa de maluco. Afastava de tudo. As pessoas tinham até um certo receio, né? Nádia colocou: é coisa de louco, né? Inicialmente, quem procurava psicólogo não estava batendo muito bem da cachola, né? Elizabeth colocou: só tratava de louco. O psicólogo só tratava de louco. E agora, gente? Isso, louco. Ok, era tirado da sociedade. É boa lembrança, Ângela. Era tirado da sociedade, era colocado à margem, né? À parte. E hoje? Vocês acham que as pessoas pensam da mesma forma? É claro que algumas pessoas, infelizmente, ainda pensam assim. Mas o que mudou? Como é visto o psicólogo agora? O que vocês acham que uma pessoa que busca terapia espera? Será que busca terapia só quem já está batendo pino? Já não está mais juntando Lé com Cré? O que vocês pensam? Obrigada, Maria José. O que vocês pensam? Como é visto o psicólogo hoje? Ouso dizer, o psicólogo em meio à pandemia. Qual o papel desse profissional? Então, como eu falei para vocês, a atuação do psicólogo ela vem se ampliando cada vez mais, né? Hoje, o psicólogo não se restringe mais a trabalhar em escola, em empresa e em clínica. Nós temos profissionais psicólogos trabalhando além das organizações, na psicologia hospitalar. Nesse momento de pandemia, olha a importância desse profissional, né? Profissional que atua junto
a instituições hospitalares. Nós temos a psicologia organizacional voltada para o desenvolvimento de pessoas dentro de uma instituição, voltada para treinamento, que lida com a psicopedagogia. Nós temos profissionais trabalhando na área esportiva, na área social. Num momento como esse que nós estamos enfrentando hoje, olha a importância de você ter um profissional voltado para a saúde mental, que lide com as políticas públicas, né? Que entenda o momento social, os impactos sociais do momento que nós estamos enfrentando, que nós estamos lidando. Nós temos profissionais que trabalham no trânsito, a psicologia do trânsito. Quem dirige tem que fazer um testezinho, não tem? Lembra daqueles testes que a gente falou agora há pouco? Então, esses testes ainda são muito utilizados para recrutamento e seleção, para esses momentos em que você vai tirar sua carteira de trabalho, carteira de trânsito, de habilitação, carteira de trabalho não, de habilitação. Então, são profissionais psicólogos que fazem essa avaliação. Nós temos profissionais trabalhando também no campo da neuropsicologia, que lidam muito juntinho com os médicos, com os psiquiatras, com os neurologistas, que lidam com padrões neurológicos, padrões de raciocínio, de memória, de atenção, as funções cerebrais estudadas à luz da psicologia. Olha como nós evoluímos, né? Os profissionais psicólogos, eles podem atuar em todas essas áreas e outras, que por acaso eu até esqueci. Na área ambiental, por exemplo, né? Quando se vai implementar, por exemplo, um projeto, eu trabalhei numa empresa de engenharia e eles estavam envolvidos num projeto de grande porte, em que várias famílias teriam que sair das suas casas para que se passasse uma estrada. E em função disso, eles contrataram sociólogos, psicólogos para fazer toda uma avaliação do impacto que isso teria nas vidas daquelas famílias, junto com o governo na época, como poderia ser feito esse reembolso de um valor, né? Como que essas famílias poderiam ser deslocadas para outros lugares, por exemplo. E haviam profissionais, não era o meu caso, na época eu trabalhava em RH, mas haviam profissionais psicólogos envolvidos nesse projeto, avaliando junto com os sociólogos, junto com os engenheiros, os impactos que isso iriam causar naquela população. Marlene colocou boa noite para todos, Rosângela está assistindo, boa noite, Rosângela. Então, voltando à nossa perguntinha, e hoje, quando vocês veem alguém falando de sofrimento, falando de estar impactado com o momento presente, com o isolamento, com as tensões no trabalho, ou com a falta de trabalho, como vocês veem a busca por um profissional da área de saúde mental? Seja psicólogo, seja psiquiatra, seja psicanalista. Mas em particular, já que hoje é o nosso dia, né? Como vocês veem a busca por um profissional psicólogo? Me contem. Ainda está muito vinculada ao estigma de que o psicólogo só trabalha com louco? O que vocês acham? Me contem um pouquinho. Bom, vamos voltar aqui. Vamos falar do sétimo, desculpa. Do sétimo pilar, né? Do sétimo princípio que fundamenta a psicologia.
O psicólogo considerará as relações de poder nos contextos que atua e os impactos dessas relações sobre suas atividades profissionais, posicionando-se de forma crítica e em consonância com os demais princípios desse código. O psicólogo, ele é fundamentalmente um profissional que tem uma visão crítica do que se apresenta nos âmbitos sociais, culturais, políticos. Só que essa visão crítica não é no sentido de criticar negativamente, mas sim de entender o impacto desses movimentos para com a pessoa que está à sua frente. Ok? Nádia colocou psicologia forense, é verdade, que linda lembrança, Nádia. Confesso que é uma área da psicologia que eu acho bem interessante. Muito legal a sua lembrança, Nádia. Que outras áreas de psicologia que vocês conhecem, que eu posso ter esquecido de falar? Psicologia social, o que mais? Ângela colocou, posso dizer que ele é um moderador? De certa forma, sim. Se pensarmos o moderador como um facilitador da comunicação, se pensarmos no moderador como um facilitador de possibilidades, de ampliar a visão para as diversas possibilidades de olhares, né, que nós temos frente àquele fato. Sim, podemos pensar o psicólogo como um moderador. Quando nós temos uma situação e olhamos para aquela situação de uma forma crítica, sim, mas uma crítica construtiva. Olhamos para aquela situação como algo a ser aprendido, como um passo que foi dado e que a gente vai melhor avaliar, analisar os prós e contras, tomar decisões embasadas. Para isso a gente precisa pensar em possibilidades de cenários, né? Frente a uma situação X, se eu tomar a decisão YZ, para onde isso pode me levar? Quais os desdobramentos dessa minha decisão? Não cabe ao psicólogo dar sugestões, né? Vamos aqui, eu vou te dizer como você deve fazer. Não é esse o nosso papel. Mas sim de ajudar a pensar, ajudar a ver uma luzinha no fim do túnel quando a gente está muito para baixo, não está vendo saída. Pensar em possibilidades, pensar em desdobramentos, fazer com que a gente reveja algo que nós vivenciamos e que foi muito impactante, que até hoje a gente ainda carrega, ainda arrasta e nos atrapalha no fluxo da vida. Olhar para aquela situação, entender que naquele momento foi o que nós conseguimos e nos ajudar a ver hoje quem nós somos, a nossa evolução, o nosso amadurecimento e que nós podemos sim nos reposicionar frente a outras situações que se assemelham àquela que nos travou. Não sei se vocês concordam, mas a ideia é mais ou menos essa, é pensar juntos, é tentar ver algo que nós de fora conseguimos enxergar e às vezes a pessoa que está ali envolvida não consegue pensar diferente. Vamos para uma metáfora, eu gosto muito de metáforas. Quando a gente tromba com o dedão do pé em algum lugar e esse dedão está latejando, está doendo, só o dedão do pé está machucado. Mas parece que essa dor é tão intensa, tão forte, que é como se o corpo inteiro estivesse dolorido. E é incrível. Qualquer movimento que você vai fazer, parece que
puxa, né? Atrai e você esbarra com o dedão. A gente esquece que 99% do nosso corpo tá bom. Só o dedão é uma partezinha do nosso corpo que está em sofrimento. A gente deixa esse sofrimento tomar uma dimensão tal que muitas vezes a gente paralisa, deixa de sair, deixa de fazer alguma coisa porque o dedão está doendo. O psicólogo vai nos ajudar a enxergar que a gente tem 99% do corpo bem. Então, apesar do dedão estar doendo, o que é possível fazer? Não é que nunca mais a gente vai sentir dor, não é que nunca mais a gente vai entrar em sofrimento, mas a gente aprende a lidar com essa dor e com esse sofrimento de uma forma, na medida certa, digamos assim, né? Vai doer, a gente vai sofrer em algum momento. Muitas vezes é inevitável. A dor muitas vezes é inevitável. Agora, o quanto nós vamos nos entregar a esse sofrimento é uma opção. E muitas vezes nós não enxergamos dessa forma. A terapia ajuda nisso. Elizabeth colocou, muito bem explicado. Ótima explicação. Às vezes a gente pega um detalhezinho, uma coisa que acontece com todos nós e acaba ficando um pouquinho mais claro, né? Então, gente, a gente está terminando nossa live e eu queria que vocês pensassem qual o papel do psicólogo hoje. Hoje em dia, quando alguém busca a terapia, está buscando porque enlouqueceu? Como isso soa para vocês? Eu sei que tem algumas pessoas aqui que já fizeram, fazem terapia. Como soa para vocês recorrer a um profissional de saúde mental nos dias de hoje? E, mais especificamente, no período de isolamento, de pandemia, qual o papel desse profissional nesse momento? Orientar, dar a devida dimensão às coisas que estão acontecendo. Muitas vezes o nosso medo, o nosso receio faz com que aquilo que nós não conhecemos se torne maior até do que efetivamente é. Não estou minimizando o momento que nós estamos vivendo, é realmente um momento delicado. Nós estamos diante de um vírus que nós não conhecemos, estamos aprendendo a lidar com ele. É claro que quando começou essa pandemia, não se tinha procedimento, não se tinha nada definido. Hoje está um pouquinho mais administrável, digamos assim. Mas isso não está impedindo que o vírus se alastre. Então, cabe também a nós pensarmos qual a nossa contribuição enquanto cidadão. O que nós podemos fazer, qual a nossa parte desse latifúndio, o que está a nosso alcance fazer. O profissional psicólogo ajuda nesse pensar, ajuda a se reposicionar, ajuda a levar informações fidedignas. É uma responsabilidade grande, mas faz parte do nosso papel estar juntos. Evitar que a pessoa chegue a uma crise. Muitas vezes as pessoas só procuram esse profissional quando já estão em sofrimento agudo. Nós podemos hoje buscar um profissional da área de saúde mental de forma preventiva. Quem me conhece sabe da campanha Janeiro Branco. A campanha Janeiro Branco, ela fala de uma forma preventiva de nós cuidarmos da nossa saúde mental. A gente não precisa esperar estar em crise, estar deprimido, estar mal, estar sem saída, estar pensando em suicídio para buscar um profissional. Nós podemos procurar nos primeiros sintomas, ou procurar até quando a vida está razoavelmente organizada, mas nós temos planos, nós queremos alçar voos maiores e queremos estar preparados psicologicamente para essa virada, para dar um novo rumo na nossa vida.
nós, profissionais da área de saúde mental, psicólogos, podemos ajudar nisso. Gisele, boa noite, Gisele, bem-vinda. Então, o que mais que um profissional psicólogo pode fazer? Além das orientações a respeito dos aspectos que são oriundos, né, desse momento, os cuidados que nós devemos ter. Por exemplo, quem vem acompanhando minhas lives sabe, não é que a gente deva ficar totalmente alheio do que está acontecendo, mas também se encharcar de informações em excesso é prejudicial. O cuidado em buscar fontes fidedignas para ter informações que sejam adequadas. E aí sim, você saber como você deve se comportar diante disso, desse cenário. A conscientização de eventuais mudanças de hábitos que se fazem necessário, né? E as implicações dessas mudanças no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, entender a dimensão do que é um isolamento social, o que se pode fazer para passar por essa fase de uma forma mais ordenada, sem pirar, né? São ações que o profissional da psicologia pode ajudar, pode pensar junto. Eu queria acabar a nossa live lendo para vocês o juramento do psicólogo. Ai, agora bateu. Fiquei emocionada. Se bem que o juramento mudou um pouquinho da minha época para cá. Nossa, agora eu senti, né? O juramento mudou um pouquinho, mas continua bem interessante. Vou ler para vocês. Bateu uma emoçãozinha aqui. Juro valer-me do conhecimento que me foi dado como instrumento de mudança e de construção de um mundo onde o homem possa realizar-se em liberdade. Prometo envolver-me com o meu semelhante no espaço que existe entre teorizar a vida e viver a vida. Porque acredito ser nesse espaço que psicólogos e clientes se encontram e se transformam mutuamente. Prometo não me isolar dentro da psicologia, mas dela partir para uma realidade mais abrangente, onde eu possa enxergar o homem no seu contexto social e político, e onde o meu trabalho tenha um sentido mais real e justo, observando sempre dispositivos legais e éticos da profissão. Reforçando o meu juramento e reforçando o meu compromisso com vocês, de fazer sempre o meu melhor, mesmo que não seja o perfeito, não seja o ideal, mas o melhor que eu puder oferecer. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Queria muito ouvir de vocês como foi conhecer um pouquinho sobre a minha profissão. Sei que eu sou suspeita, eu realmente fico emocionada, realmente fico sensibilizada. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Queria ouvir de vocês. Eu sei que não era essa a expectativa que vocês tinham, o assunto que nós iríamos abordar era outro. Mas como foi conhecer um pouquinho mais? Vocês já conheciam esses aspectos? Já tinham ouvido falar? Como é para vocês estarem do outro lado da telinha, ouvindo tudo isso que rege a nossa profissão, que hoje está celebrando 58 anos de regulamentação aqui no Brasil? Elizabeth colocou: Deus abençoe e proteja sempre. Foi ótimo, lindo e particularmente emocionante. Obrigada, querida. Você é suspeita, Nádia, que você também é psicóloga. Nós estamos emocionadas juntinhas. Tive que me segurar agora lendo aqui o juramento. O olhinho tá mareado. Mas é uma profissão linda nossa, né?
Tem mais algum psicólogo assistindo aqui a live? Se tivesse, manifeste. Nosso dia, gente. Nosso dia. Menina linda, gratidão. Gratidão, Anjinha. Gratidão por você estar aqui firme, acompanhando nossa live, sempre que você pode. Elizabeth. É até uma super fã, gente. Olha que charme. Obrigada. Obrigada mais uma vez pela companhia de vocês. Se gostaram, se conhecem pessoas que ainda não sabem como funciona a psicologia, que conhecem pouco dessa profissão linda, que pode ajudar tanta gente, compartilhem. Se gostaram, coloca coraçãozinho aí. Se gostaram, passem para outras pessoas, façam com que esse conhecimento se multiplique, para que mais gente busque ajuda. A gente não precisa passar por algumas coisas sozinhos. Nós temos profissionais capacitados para nos ajudar. Ivone colocou algo que me comoveu, foi a rede de psicólogos solidários quando iniciou a pandemia. E algumas redes continuam funcionando, ainda com voluntários. A rede, se não me engano, que atuam com profissionais da área de saúde, tem algumas redes ainda funcionando, profissionais da área de educação, que essa passagem da educação presencial para o online também foi bem traumática para algumas pessoas. Nós temos alguns grupos, né, de psicólogos em WhatsApp, não sei o quê, que de vez em quando divulga, se não me engano, ainda tem redes de profissionais voluntários atuando com a área de educação também. Elizabeth colocou, respondendo para a Nádia. Nádia Moreira, parabéns. Darcy colocou muito bom. Elizabeth, boa noite, obrigada por tudo, que aprendo com você. Aprendemos, eu também aprendo muito com vocês. Por isso que eu preciso de um feedback, tá? Não é só para elogiar não, gente. Eu gosto de ser elogiado, quem não gosta de ser elogiado? Mas se puderem, também façam críticas construtivas. O que pode ser melhor, né? De que forma a gente pode fazer com que seja mais interessante as nossas lives? Deem retorno. Boa noite, Leili, que bom que você amou. Gente, prazerzão estar aqui com vocês. Foi um presente ter caído no dia do psicólogo. Pude levar um pouquinho do amor que eu tenho para vocês. Espero que tenha chegado e tocado o coraçãozinho de vocês. E semana que vem a gente volta ao nosso tema, tá? Boa noite, prazer, gratidão. Tomar meu chocolatinho já não tá mais tão quente assim, mas tá uma delícia mesmo assim. Boa noite, gente.